Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho da sociologia, de que maneira que os clássicos como Augusto Comte, Emile Durkheim, Max Weber e até o próprio Karl Marx podem nos auxiliar nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia. Então, o que acontece? Vocês lembram quando aconteceu a Revolução Industrial, de quando a máquina substituiu o homem e aconteceu várias situações, a sociedade virou um caos e muitas pessoas ficaram desempregadas, as fábricas começaram a serem queimadas, as pessoas reagiram de diversas maneiras. Então, se a gente for pensar hoje, o que está causando esse caos todos? São as máquinas? Não. Mas as pessoas têm reagido bem parecido, né? Por quê? Quando há um problema social, a tendência é que a maioria das pessoas elas não consigam saber como lidar com aquela situação. Principalmente quando há anomia, né? Vocês lembram do conceito de Emile Durkheim, que é a ausência de regras na sociedade. E a gente vai ver também a questão do fato social. Então, o que está acontecendo hoje? A gente pode ver essa situação toda do isolamento social, dessa quarentena, como um fato. Por quê, professora? Olha só, esse vírus, ele veio, ele não está só em um país, ele não está só em um estado, ele está no mundo todo, não é isso? Então, está sendo geral, as pessoas todas estão sofrendo com isso. As mortes acontecem só com pessoas de classe baixa, só com negros, com brancos? Não. A morte tem acontecido também de modo geral. Ela não escolhe idade, ela não está escolhendo classe, nem país, nem nacionalidade, nada, não é isso? Independente da nossa vontade, o que acontece? O vírus continua, né? A gente queria sair de casa sim, mas a gente continua onde? Em casa, na questão do isolamento. Por quê? Porque independente da nossa vontade, a gente precisa ficar para se resguardar, para preservar, não é isso? E aqueles que não estão fazendo tudo isso, e aqueles que não estão cumprindo com isso, o que acontece? Tem as multas, não é isso? Se você sair naquele dia onde foi decretado lockdown, alguma coisa assim, você vai ter punição. Então, essa vem ser a coerção social. Então, a gente acaba vivendo esses fenômenos sociais que a gente já estudou dos nossos clássicos, não é isso? E aí, o que acontece? Como é que eu vou reagir? De que maneira que eu vou me comportar? Como é que eu tenho me comportado diante desse vírus? A gente vai ver os comportamentos sociais diferenciados. Pessoas que estão amedrontadas, pessoas que não saem de casa porque querem preservar a sua vida, querem preservar a vida dos outros e têm consciência. Por outro lado, a gente vai ver comportamento de pessoas que não estão nem aí, que acham que são imunes ao vírus e que querem voltar à vida normal, não é isso? Pessoas que ficam enfrentando filas para irem ao shopping, pessoas que estão frequentando praias, isso e aquilo, e que querem realmente se divertir, querem viver aquele momento, não é isso? Aí a gente acaba vendo a sociologia pura nisso tudo, na verdade, porque olha só, são os acontecimentos sociais, são as formas de comportamento, né? E aí a gente vai ver a questão das ações, como é que nós estamos agindo. A gente vai ver campanhas de solidariedade, não é isso? As pessoas realmente
se importando com os outros, pessoas mais empáticas, pessoas fazendo campanha para arrecadar alimento, né? As próprias empresas também têm feito isso, né? Empresas que têm feito doações de alimentos, doações de cesta básica, de água mineral, restaurantes que têm doado alimentação para as pessoas que moram na rua e tudo mais. E aí vem a questão de quê? Do controle social. Como é que eu estou sendo controlado pelo Estado? Pessoas que não estão podendo trabalhar, pessoas que estão vivendo à mercê daquilo que a sociedade está fazendo, algumas medidas que para alguns são radicais e outras não, né? Pessoas burlando a lei e tudo mais. E tudo isso a gente já viu, né? Na questão mesmo da sociologia, de que forma que as pessoas se comportam. Alguns estão entrando em depressão, né? Já tinha um caso depressivo, mas com a questão mesmo do isolamento, a questão de ficar em casa, aumentou tudo isso. Então muitas pessoas não sabem lidar com essa situação toda e acabam ficando ansiosas demais, estressadas demais, e tudo isso tem acontecido. Agora, uma coisa que lamentavelmente tem acontecido com esse isolamento é o aumento de abuso sexual, principalmente infantil. Tem acontecido violência contra a mulher? Sim. Tem aumentado o número de divórcios? Sim. Mas, às vezes, em casa, você acha que as pessoas estão seguras, quando na verdade não estão. Então, os próprios índices, eles nos mostram que aumentou o abuso sexual infantil no período da quarentena. Isso é muito complicado, né? E a gente precisa proteger os nossos pequenos, a gente precisa estar mais atento para as situações, porque a gente sabe que a questão do abuso sexual infantil, na maioria das vezes, ela acontece como? Em casa. Ela acontece com as pessoas que estão mais próximas da gente, vizinhos, pais, padrinhos, irmãos, tios, avós. E a gente às vezes não percebe, né, situações tão embaraçosas. Então tem que ficar atento, tem que ter uma educação sexual, sim, de acordo com a idade. A gente não tem que esperar acontecer alguma coisa para falar, mas a gente precisa orientar para que as nossas crianças não venham procurar orientações erradas fora de casa. Somos nós, os pais, que nós temos a obrigação de mostrar o perigo, de mostrar como se defender, de prevenir, né, de que esse mal possa acontecer de verdade. E a gente tem percebido muito também que o emocional das pessoas está muito abalado, né? Pessoas têm tentado tirar sua própria vida, assim como aconteceu lá na época da Revolução Industrial, vocês lembram? Onde as pessoas elas não aguentaram o desemprego e onde elas começaram a tirar suas próprias vidas, as pessoas começaram a abandonar o seu trabalho. Na verdade, não abandonaram o trabalho, elas foram demitidas e elas achavam que não tinha mais uma outra coisa que elas pudessem fazer e acabaram se prostituindo, acabaram saqueando empresas, acabaram tirando a sua própria vida, infelizmente. E aí a gente vai ver que daqui a um tempo, isso tudo que a gente está vivendo vai virar história, é isso? E a gente vai ver de que maneira que aquela sociedade X se comportou. Como é que a sociedade conseguiu enfrentar o desemprego? O que a gente percebe? A gente viu que hoje a questão mesmo da alimentação, ela subiu, né? O índice de pessoas trabalhando com alimentos, com entregas, né? Então não tem mais aquela loja, não tem mais aquele lanche, mas você faz entrega e você chama e chega na tua casa. Então é muito mais viável para as pessoas. E após pandemia, a tendência é que essas mesmas pessoas continuem trabalhando realmente em casa. Várias empresas começaram em casa, pessoas começaram a investir, a fazer realmente aquilo que elas não conseguiam fazer naquele momento todo da correria, onde você trabalhava fora e tudo mais. Então muitas coisas mudaram e com certeza essas coisas irão permanecer também.
né? Então, essa pandemia, ela te ensinou muita coisa, né? Ela te ensinou a ser mais humano, ela te ensina a se programar melhor, ela te ensina a estudar melhor, a conhecer melhor você mesmo, a conhecer mais as pessoas, a entender de que maneira você vai estar conseguindo suprimir, né, tudo aquilo que você não conseguia, como é que você vai superar essa solidão, as perdas, as dores, o desemprego, né? A gente vai ver que muita coisa mudou e vai permanecer. Isso é o que a gente está vivendo, isso é a sociedade vai se transformando, a sociedade ela vai realmente crescendo, ela vai mostrando caminhos que a gente deve seguir, e a gente está vivendo tudo isso, né? A gente vai ver o quê? Pessoas mais tolerantes, talvez, né? Pessoas que se aproximaram muito mais de Deus nesse momento, né? Pessoas que ficaram mais retraídas também, né? Pessoas que se isolaram com isso tudo, pessoas que tiveram algumas síndromes, síndrome do pânico, por exemplo, por não conseguir viver essas situações todas. E a gente pergunta, as crianças, a questão da escola, será que a escola vai ser a mesma? Será que você vai voltar sendo o mesmo? Né? Será que as pessoas estão tendo consciência? A gente fica se perguntando, vai voltar com tantos metros de distância, né? O ser humano, o próprio brasileiro, ele é muito carinhoso, aquela coisa mesmo do abraço. Será que ele vai conseguir ficar distante depois de 4, 3 meses sem ver aquela pessoa? Como é que as pessoas vão reagir com essa volta? Né? Reabertura de tal coisa. E a gente sabe que tem a questão da economia, mas tem a questão da vida, né? E a gente precisa ver de que forma que as pessoas vão conseguir superar tudo isso. Elas vão conseguir voltar a vida delas ao normal? Né? E o que vai acontecer? Vai depender de cada pessoa. Por quê? Porque as pessoas têm o quê? Comportamentos diferentes, personalidades diferentes, identidades diferentes, não é isso? E elas vão reagir de acordo com as ações que elas estão sentindo. Então, tem pessoas que vão agir racionalmente, né? A gente lembra lá do Weber, né? Ação racional com relação a valores, ação racional com relação a fins. Outras vão estar na ação irracional afetiva e outras com ação irracional tradicional. Então, a gente vai ver várias pessoas reagindo de maneiras diferentes. E a gente faz parte desse momento, né? Nós estamos vivendo, então, muitas das vezes a gente estudou coisas que aconteceram com outras pessoas e agora está acontecendo no nosso dia a dia. A gente fez parte disso, é a nossa história, vai ficar realmente registrado no momento que a gente viveu o ano de 2020. Né? Os nossos filhos, netos vão estar estudando como é que o Brasil, como é que o mundo se comportou em frente a um vírus que mudou a vida de todo mundo. Né? Então, com a sociologia, a gente acaba o quê? Olhando mais criticamente, a gente acaba não se alienando, porque tem as famosas fake news, não é isso? Então, agora é o momento da gente conseguir entender o que é certo, o que é errado, o que é sensacionalismo, o que é a questão mesmo da mídia para buscar as pessoas, para estar manipulando, para estar fazendo com que eles façam aquilo que eles realmente querem. Né? A gente vê essa questão de envolvimento político, de tanta coisa, remédio X, isso, aquilo. Então a gente está vendo o quê? Como que a mídia, né? De que maneira que a internet hoje, né? Ela está mesmo fazendo toda essa transição, né? Desse mundo que a gente está vivendo. A gente está à mercê da tecnologia para falar com as pessoas. Você precisa de um celular, você precisa de internet, você precisa ter internet para você dar uma aula, você precisa ter equipamento, você precisa daquilo. Então, é um mundo tecnológico e se você realmente não conhece, você vai ter que se adaptar para você poder viver nesse mundo hoje, nesse momento agora. Então, tudo isso a gente está vendo. A gente viu desde lá do início da questão da sociologia. Então, a gente viveu coisas nesse nível. A gente está vivendo também desemprego, a gente está vivendo também o medo, a gente está vivendo também a anomia, a gente está vivendo o controle social, a gente está vendo a questão da solidariedade orgânica agora também.
A gente está vendo a mecânica mais ou menos no sentido de que às vezes você precisa trabalhar o coletivo para poder você pensar no outro, né? Quando você vê as pessoas dividindo alimentos, as pessoas se preocupando com o outro, é uma solidariedade mecânica também que está se sobrepondo na orgânica, que é a questão da individualidade. A gente tem visto a questão das formas de suicídio que acontece. A gente está vendo que a sociedade está doente, a gente está vendo as regras da sociedade, a gente está vendo a questão do fato social, a gente está vendo a questão das ações sociais. Tudo isso é sociologia, né? É aquilo que a gente está vivendo, é o social, é o mundo, o indivíduo, todo mundo junto. Então, eu espero que vocês tenham relembrado um pouco da teoria e tenham também conseguido fazer esse contraponto e mostrar a semelhança que há naquele período para o período que a gente está vivendo agora e como que vai ser daqui para frente. Tchau, tchau. Até a próxima aula. Espero que vocês estejam bem e que a gente volte a se encontrar, meus alunos, né? E quem não é meu aluno, que a gente possa também estar ajudando um ao outro na questão mesmo através da mídia, dos vídeos e tudo mais. Bye.